Fala, Gessista, beleza? Vamos fazer a correção das questões da prova da PM do Ceará do conteúdo relacionado a direito constitucional. Então, baixa o material que está aí no link da descrição e vamos para a correção agora. Questão 41. Sabe-se que as polícias militares e os corpos de bombeiros, militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, têm membros que são considerados como militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Nesse cenário, cabe constitucionalmente aos governadores. Então, segundo a Constituição da República Federativa Brasileira de 88, no seu artigo 42, nós iremos verificar que cabe aos governadores conferir as patentes dos oficiais das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Então, o gabarito aí seria a letra E. Então, isso aí está no artigo 42, parágrafo 1º da Constituição Federal. Questão 42. De acordo com a Constituição Federal, independe de sanção do presidente da República quando o Congresso Nacional decide sobre o quê? Vamos lá. Aprovar previamente a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a 2.500 hectares, verdade. Convocar plebiscito, verdade. E aprovar a intervenção federal, verdade. Gabarito, letra E. A fundamentação está no artigo 49, onde ele fala que é competência exclusiva do Congresso Nacional. Inciso 4. Aprovar o estado de defesa e a intervenção federal. Está aqui, ó. Intervenção federal. Aprovar a intervenção federal. Inciso 15. Autorizar referendo e convocar plebiscito. Inciso 17. Aprovar previamente a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a 2.500 hectares. Então, gabarito, letra E. 43. Assinale abaixo a quem compete a presidência do Conselho da República. Então, ela cabe ao presidente da República. A fundamentação está no artigo 84. Compete privativamente ao presidente da República convocar e presidir o Conselho da República. Então, gabarito aí, letra B. Questão 44. A Constituição Federal prevê que o serviço militar é obrigatório nos termos da lei. No entanto, ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz. Quem é que fica isento? Então, gabarito é a letra D. Ó. As mulheres e os eclesiásticos sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir. Então, isso aqui está no artigo 143. Então, você vai colocar aí, a fundamentação está no artigo 143. Esqueci de colocar, mas o parágrafo é o segundo. Então, ele diz para mim que as mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir. Então, gabarito realmente é a letra D. Questão 45. À luz da Constituição Federal, é possível afirmar que a propriedade, vamos destacar aqui a propriedade, a vida, a educação, a alimentação e a segurança são considerados direitos o quê? Então, aqui está misturando tanto o artigo 5º como o artigo 6º. Então, da Constituição Federal de 88. Então, aqui é o gabarito, seria a letra B. São direitos não absolutos. Tá aqui, ó. No artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito que à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos a seguir. Aí no artigo 6º são direitos sociais: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados na forma da lei, na forma da Constituição. Então você vai ver que ele citou aqui a vida, segurança e propriedade do artigo 5º e educação e alimentação do artigo 6º. Então, são direitos não absolutos. Gabarito, letra B. 46. Acerca dos direitos políticos, analise os seguintes itens. Vamos lá.
O mandato eletivo poderá ser impugnado perante a Justiça Estadual. Falso. Isso aqui é diante a Justiça Eleitoral. No prazo de 15 dias, contados da posse instruída a ação com prova de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Embora o voto seja facultativo para os maiores de 65 anos, aqui está falso porque é 70 anos. Eles podem se candidatar, por exemplo, para presidente e vice-presidente da República e senador. Basta ver que o presidente atual do Brasil tem 77 anos. Isso aí está falso. O analfabeto não pode votar. Falso, porque é facultativo. Não é que ele não pode votar, isso é facultativo, então isso aqui é falso. Então essa questão não tem resposta, ela está nula. Vamos ver aqui a fundamentação da questão 46. Artigo 10, parágrafo 10, diz o seguinte. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a justiça o quê? Eleitoral. Então, por isso que estava errado. Artigo 14. O alistamento eleitoral e o voto, como ele falou de voto, é facultativo para quem? Para os analfabetos. E também para os maiores de 70 anos. Questão 47. De acordo com a Constituição Federal, estabelecer e implementar política de educação para a segurança do trânsito é o quê? É uma competência comum de todos os entes federados. Se ele tivesse parado até aqui, já estaria correto, porque entes federados são quem? A União, os Estados-membros, o DF e os municípios. Não precisa nem falar, inclusive, o município. Mas o gabarito aqui é a letra D. Então, o artigo 23 diz o seguinte, ó, é competência comum da União, dos Estados, do DF e dos municípios, que são os entes federados, inciso 12, estabelecer e implementar política de educação para a segurança do trânsito. Então, realmente, o gabarito é a letra D. Questão 48. Se um Estado ou o Distrito Federal resolver legislar sobre direito penal, pode-se afirmar que a ofensa à Constituição Federal? Sim, verdade. E também eu sei que ele não poderá legislar sobre direito processual. Então aqui eu teria duas alternativas corretas, a letra A e E. Então essa questão deveria ser o quê? Anulada. Então olha o que aqui diz o artigo 22, que fala o seguinte, ó, compete privativamente à União legislar sobre aqui, ó, direito penal processual. Lembrando que no parágrafo único, ele fala assim, ó, lei complementar poderá, a faculdade, ó, autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo. Então, só através de lei complementar poderá haver autorização para o estado legislar sobre direito penal e processual, por exemplo. Para você lembrar, na hora da prova, a União ela tem competência privativa. Então, para legislar sobre, aí você vai lembrar capacete PM. Aí você vai lembrar desse mnemônico aqui, capacete PM. Civil, aeronáutico, penal, agrário, comercial, eleitoral, trabalhista, espacial, processual e marítimo. O gabarito da questão está nula. Questão 49. Com base na Constituição Federal, assinale abaixo o único órgão que integra a segurança pública. Então, isso aqui está lá no artigo 144 da Constituição Federal de 88. Isso aqui é um rol taxativo. Então, você vai dizer o seguinte, quem está lá como órgão integra a segurança pública, nesse caso aqui é a Polícia Ferroviária Federal, letra C, o gabarito. Olha o que é que ele diz aqui no artigo 144. Ó. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares, Polícias Penais Federal, Polícias Penais Federal, Estaduais e Distrital. Então, o gabarito aí realmente é a letra C. Questão 50. Ó. Considere que o presidente da República, sem licença do Congresso Nacional, viajou para o exterior e passou
25 dias ausente do país, olha só. Então passou mais de 15 dias. Não pediu licença, então aconteceu o quê? Que ele errou em não ter obtido a licença do Congresso Nacional, podendo inclusive perder o cargo. Então, gabarito letra C, a fundamentação está no artigo 83 da Constituição Federal, que diz o seguinte, ó, o presidente e o vice-presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do país por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo. Artigo 83 fundamenta gabarito letra C, na questão 50. Vamos para a questão 51. No Poder Judiciário brasileiro, aos juízes é proibido, vedado, dedicar-se à atividade político-partidária, verdade, exercer ainda e, em disponibilidade, outro cargo ou função salvo de magistério, ele pode ser professor, por exemplo, de universidade, verdade, receber a qualquer título ou pretexto custas ou participação em processo, verdade, exercer a advocacia no juízo ou tribunal no qual se afastou antes de decorrido quantos anos? 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Então isso é verdade. Propor ação civil pública se o Ministério Público não a oferecer no prazo legal. Então isso aqui não está no rol do que é vedado ao juiz. Então gabarito aí é 1, 2, 3 e 4, letra A a resposta. Então você vai ver que no artigo 95, no parágrafo único, ele vai dizer quais são as vedações que são atribuídas aos magistrados, aos juízes. Questão 52. O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, que é nomeado pelo Presidente da República, para exercer mandato de 2 anos. Permitida a recondução. Entretanto, é possível, antes de tal prazo e a partir de iniciativa do Presidente da República, que seja destituído o Procurador-Geral da República, desde que haja prévia autorização da maioria absoluta de quem? Do Senado Federal. Gabarito letra A. Então, observe o que aqui diz o artigo 128, parágrafo 2º. A destituição do Procurador-Geral da República, por iniciativa do Presidente da República, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado Federal. Maravilha? Então, realmente, é a letra A. Com isso, eu encerro por aqui a correção dessas questões. Espero que você tenha ido bem. Se não for, que você continue estudando para que você consiga bons resultados nos próximos certames. Um grande abraço e até mais.